Fala, nerd, belezinha? E aí, ó, questão 18 aqui do Enem 2015, tá colocando pra gente o seguinte, hein? A Justiça Eleitoral foi criada em 1932 como parte de uma ampla reforma no processo eleitoral incentivada pela Revolução de 1930. Sua criação foi um grande avanço institucional, garantindo que as eleições tivessem o aval de um órgão teoricamente imune à influência dos mandatários. Em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada teve o seguinte papel. Então, olha só. Justiça Eleitoral, criada em 1932 pelo governo provisório do presidente Getúlio Vargas. O Vargas assumiu o poder com a Revolução de 1930, tirando a oligarquia paulista do poder, beleza? E assumindo, né, junto ao seu governo, pautas modernizadoras da sociedade brasileira que foram levantadas na década de 20 por movimentos como, por exemplo, o modernismo, o tenentismo, o movimento operário, tá? E muito se falava no processo de corrupção da República Oligárquica. Muito se falava do coronelismo, muito se falava do voto de cabresto, muito se falava das fraudes eleitorais que aconteciam em larga escala com a Comissão de Verificação de Poderes, a eleição a bico de pena, o voto do fósforo, né, que era quando o morto votava. Então você tem aqui uma série de problemas que precisavam ser debatidos em relação às eleições no Brasil. Em 32 irrompe lá em São Paulo a Revolução Constitucionalista, exigindo do Vargas a convocação de uma Assembleia Constituinte, tá, e a convocação de novas eleições para presidente, tá, tentando, logicamente, recolocar São Paulo do lugar de onde ele foi retirado. Tá? E o Vargas vai vencer a Revolução Constitucionalista, ele consegue frear a Revolução Paulista, mas ele vai ter que sim convocar uma Assembleia Constituinte e, antes da convocação dessa Assembleia, criar um Código Eleitoral provisório que depois vai ser incluído dentro do texto constitucional que vai aparecer em 1934. Tá? E nesse Código Eleitoral provisório, nesse novo Código Eleitoral criado em 32, o Vargas introduziu questões muito importantes, como, por exemplo, o voto secreto, o voto feminino ainda restrito, tá? E a justiça eleitoral, que é fundamental, né, para combater as fraudes, para evitar que elas aconteçam durante todo o processo eleitoral. Esse órgão acaba sendo criado para evitar práticas como a eleição a bico de pena, o voto do fósforo, o voto de cabresto e por aí vai. Tá? Seria um órgão independente, imune, como ele fala, ao controle das oligarquias, garantindo uma eleição a partir daquele momento justa e de fato democrática. Beleza? Então o que ele coloca aqui? Em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada teve o seguinte papel: implementou o voto direto para presidente. Na verdade, o voto já era direto. Desde a primeira Constituição republicana, o voto no Brasil já era direto. Ok? Então você já poderia votar para presidente, a população tinha esse direito. Tá? De acordo com as leis eleitorais da época, de acordo com quem pudesse votar, o cara ia lá e pronto. Tinha ali o direito de eleger o candidato que melhor lhe apetecia. Depois, combateu as fraudes sistemáticas nas apurações. Perfeito, a Justiça Eleitoral está aí para fiscalizar a eleição do começo ao fim, evitando problemas durante a campanha, tá, e tentando fiscalizar a apuração dos votos para evitar fraudes que levem candidatos que não seriam eleitos ao poder. Então esse é o nosso gabarito. Depois ele fala, alterou as regras para as candidaturas na ditadura. Em nenhum momento. É um código eleitoral democrático, ele não tem a ver com períodos ditatoriais, tá? Nem com o Estado Novo Varguista, que vai ser implementado em 37, nem depois com a ditadura militar de 64. Mais tarde ele fala o seguinte, ó, impulsionou as denúncias de corrupção administrativa. Também não tem a ver com isso. Né? A corrupção administrativa não tem a ver com a corrupção eleitoral. Né? São coisas aqui diferentes. Beleza? E depois, expandiu a participação com o fim do critério censitário. Na verdade, o voto censitário já tinha acabado, galera, com a primeira Constituição Republicana criada em 1891. Beleza? Então, o nosso gabarito é combateu as fraudes sistemáticas nas apurações. Para isso que a Justiça Eleitoral foi criada e para isso que ela se mantém até hoje. Ok? Um abraço e até a próxima, nerd.